Olá, boa noite, tudo bem, Sandra? Seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sônia Portes, sou psicóloga, sou idealizadora aqui da Escola de Mães e Pais e estou muito feliz aqui com a presença de todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouve bem? Eu estou aqui com esse super microfone. Se vocês não estiverem me ouvindo, me avisem, tá bom? Recados importantes. Para quem ficar até o finalzinho da live, a gente vai ter um exercício de como que a gente pode usar aí a nosso favor o tempo livre dos adolescentes para que eles não fiquem tão ansiosos e que a gente consiga se conectar com eles também. Está aberta as inscrições para o desafio dos 21 dias. São 21 exercícios para você colocar em prática com seu filho, começando amanhã. Então, para cada dia vai ter um exercício, nós vamos ter uma reflexão e você vai ter a oportunidade de colocar isso em prática no mesmo dia. Para participar, você precisa clicar lá no grupo do Telegram. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre crianças que não querem ajudar nas tarefas de casa, tipo lavar louça, arrumar a cama, ajudar nas tarefas domésticas. E essa é uma preocupação de muitas mães e de muitos pais e também uma dor de cabeça. As mães geralmente reclamam bastante desse tipo de comportamento e eu quero saber quem aqui também tem essa dificuldade em casa de fazer com que as crianças ajudem a gente em casa. E a gente vai começar exatamente fazendo a análise dessa pergunta. Será que a gente precisa fazer as crianças ajudarem a gente em casa? O que vocês acham? Inicialmente, as crianças podem ajudar sim. A partir dos 2 anos de idade, quando ela já anda, ela espalha brinquedo por tudo enquanto é canto, a criança já tem plena condição de ajudar você a deixar as coisas em ordem. E é importante que você vá conscientizando a criança de que ela precisa sim. Espalhou, você precisa colocar de volta. Desorganizou, organize. Sujou, limpou. É importante que você vá construindo essa consciência com a criança. Vai colocando aqui para mim as dificuldades de vocês. A partir dos 2 anos de idade. Com o passar do tempo, essas atividades vão ficando cada vez mais complexas. As crianças têm mais obrigações além da escola e de outras coisas que elas precisam fazer. Mas pontualmente, a adolescência é uma fase que os pais tendem a reclamar mais. O que vocês acham? A gente vai falar disso também. A adolescência não deve ser uma fase de problemas. Se a adolescência está sendo uma fase de problemas, é porque faltou alguma coisa lá na infância ou porque está faltando ser feito alguma coisa agora, nesse momento da adolescência. Mas a gente vai começar tirando esse estereótipo de que a adolescência precisa ser uma fase problemática. Pelo contrário, é uma fase de transição, pode ser uma fase como qualquer outra, tudo vai depender de como você vai conduzir isso e a gente vai tratar disso hoje aqui nessa live. Tenha papel e caneta em mãos, isso vai ser importante para você fazer algumas anotações e de repente já colocar isso em prática aí na tua casa, tá? Então a primeira questão é, Sônia, a minha filha de 12 anos não quer ajudar com nada em casa. Primeiro ponto, a adolescência é a fase sim da preguiça, é a fase de uma certa lentidão, de uma certa prostração e eu vou te explicar por quê. Existe uma série de mudanças no organismo da criança, fisiológicas, hormonais, biológicas, que vão fazer com que a criança tenha uma necessidade energética maior do que nas fases anteriores. Então, a criança precisa dormir um pouco mais nessa fase porque ela está em pleno desenvolvimento. Tá, Sônia, mas e aí? Ela não ajuda em casa? O que eu faço? Eu respeito essa necessidade da criança? Um ponto importante é que o adolescente, ele tende a desejar, é uma quase que natural, existem explicações científicas para isso, né? De eu ir me afastando um pouco mais da família e ir buscando a minha própria tribo, os meus próprios interesses, a minha individualidade, a minha personalidade. Mas o adolescente vai buscar ali quem sou eu, o que eu vou querer da minha vida e esse afastamento é quase que natural. Ele vai acontecer de alguma forma aí na fase da adolescência. A família precisa estar atenta a isso para não permitir que esse afastamento ele se alongue, ele se distancie demais da família. Então, um certo afastamento, ele é natural e é saudável para que a criança se entenda e vá buscar os seus porquês e os seus motivos, mas ela não pode se afastar um tanto quanto. E aí fica o alerta. Geralmente os adolescentes começam a trocar o dia pela noite. Ele tende a desejar ficar na TV, nos jogos, no celular até mais tarde, consequentemente ele vai acordar mais tarde
e isso vai afastando o adolescente das atividades domésticas, das atividades cotidianas da família. E a família precisa estar muito atenta a isso para não ir permitindo que isso vá acontecendo e vá piorando e vá ficando um pouco mais difícil de se reaproximar. Então, o primeiro ponto aqui a perguntar é o seguinte: essa garota que não quer ajudar em nada, que está sem vontade de ajudar com as tarefas de casa, ela está dormindo adequadamente? O que isso significa? Ela precisa dormir pelo menos 8 horas por noite. E por que isso é fundamental? Porque se ela não está dormindo essas 8 horas por noite, você precisa cuidar disso para que ela tenha essa energia para fazer as atividades que ela tem que fazer durante o dia. Como é que você vai cuidar disso? Um dos pontos importantes é que os pais andam flagrando os filhos adolescentes durante as madrugadas usando o celular. E esse é um ponto de alerta. Você vai dormir, o adolescente fica no quarto dele, e aí ele liga o celular e faz o que ele quiser ali durante a noite inteira, se ele quiser. Então você precisa cuidar disso. Eu dei uma dica para vocês, num vídeo está disponível lá no Instagram, de usar o Google Family, que é um aplicativo que vai ajudar você a fazer esse monitoramento dessa criança e ajudá-lo a manter esse celular desligado mesmo enquanto você está dormindo. Esse aplicativo vai ajudar você a permitir isso. Mesmo assim, é importante que você supervisione, que você tome cuidado com isso, porque o adolescente ele pode burlar alguma regra, ele pode de repente usar uma senha. Então fica de olho, supervisiona, mas faça-se essa pergunta: meu filho está dormindo adequadamente? Está dormindo as 8 horas necessárias por noite? Verifica isso, isso é um ponto. O outro ponto é: o adolescente está se alimentando adequadamente? Na adolescência, há tendência a comer mais fast food, mais batata frita, mais hambúrguer, mais pizza. Isso sim é muito divertido, porém não é tão saudável. E isso pode afetar também o humor, intestino e até essa disponibilidade energética dos adolescentes para fazer as coisas. Sônia, mas eu já falei, eu já corrigi. Precisa falar, precisa corrigir e precisa supervisionar essa alimentação. Então, primeira coisa: o adolescente está dormindo adequadamente, está se alimentando adequadamente e tem uma rotina saudável? Você também vai verificar isso. Principalmente agora nas férias, a gente precisa cuidar do horário de dormir e do horário de acordar. E que às vezes a gente acaba aí se perdendo um pouco por conta das férias, mas que isso vai trazer essa letargia no comportamento adolescente. Um outro ponto importante, anotem aí, né? Sônia, mas a minha filha ela não tem vontade de lavar louça, ela não tem vontade de arrumar cama, ela não tem vontade de fazer nada em casa. E eu quero perguntar para vocês, quem aqui tem vontade de lavar louça? Né? Tem um neurocientista chamado Pedro Calabres, fantástico, podem pesquisar aí no YouTube. Ele diz o seguinte, que a vontade é uma grande mentira que contaram pra gente. Porque, na verdade, a gente não tem vontade de fazer exercício físico, tudo bem, Thelma? A gente não tem vontade de trabalhar ali todo dia como a gente trabalha. A gente não tem vontade de lavar a louça. Ele disse que, na verdade, a gente faz e que a vontade, esse prazer no fazer, ele vai começar exatamente ali quando você já estiver fazendo o que você tem que fazer. Por exemplo, uma atividade física. Quando você começa a se exercitar, geralmente a esteira, ela demora ali para passar aquele tempo. Só depois de uns 10 minutos é que o seu corpo vai começar a liberar uma série de hormônios, você vai sentir um certo prazer e, consequentemente, você vai se animando a continuar com aquela atividade. E, geralmente, no final, quando você acaba a atividade, você tem ali uma explosão de hormônios do prazer. Fora isso, não existe essa vontade de se exercitar, essa vontade de lavar louça, essa vontade de fazer coisas. Segundo um outro psicólogo, Vygotsky, ele vai dizer o seguinte: a gente não faz as coisas por vontade, a gente faz por necessidade. E aí que está a grande questão com o adolescente. O adolescente enxerga a necessidade em lavar louça? Geralmente não. Eles têm uma série de argumentos que vão dizer o seguinte: para que a gente vai lavar louça? Deixa a louça aí. Eu não quero lavar a louça, deixa a louça suja. Eles têm argumentos, às vezes, incabíveis e, às vezes, alguns até que têm uma certa pertinência aí no dizer deles. Porém, existem algumas atividades que a gente precisa fazer e pronto, que é lavar a louça, arrumar a cama e arrumar a casa. Para o adolescente, às vezes, isso não faz tanto sentido, porque ele não entende que ele está fazendo isso por ele. E aqui, para quem estiver anotando, anota e grifa isso. O adolescente precisa se sentir protagonista, precisa se sentir parte disso. E às vezes os pais dão muita liberdade para os filhos para escolher aonde
vai viagem, onde eles vão almoçar, onde eles vão sentar no restaurante, mas esquecem às vezes de colocar o adolescente também como protagonista na organização dessa casa. E aqui vai um ponto importante. Esse fazer da questão dessa mãe é algo que a gente precisa prestar atenção. Como eu vou fazer a minha filha lavar a louça? E esse fazer traz inconscientemente o som da obrigatoriedade. A minha filha é obrigada a lavar a louça. E quando a criança sente essa obrigatoriedade, na verdade não só a criança, mas funcionários, adultos, quando você se sente obrigado a fazer alguma coisa, a sua tendência é resistir, a sua tendência é fugir disso. A gente tende a não querer fazer aquilo que a gente se sente obrigado a fazer. Então, quando o adolescente sente que ele está sendo obrigado, ele tende a evitar aquilo, ele tende a fugir dessa situação. Então, a criança ela precisa se sentir parte desse contexto, ela precisa sentir que ela é protagonista, que ela está integrando essa família e que esse trabalho dela é importante sim para que essa organização da casa se mantenha e para que a gente tenha aí uma certa paz e uma certa estabilidade. Deixa eu ver o que o Luiz escreveu. Quando a criança tinha muitas atividades, penso que toda semana tinha que lavar o galinheiro. Bom, Luiz, é importante que a criança tenha uma atividade todos os dias, sim, em casa. Por exemplo, secar a louça, arrumar a cama, às vezes passar o aspirador de pó. Não é nada que vai fazer dessa criança que ela não estude ou que ela seja explorada, porque eu já escutei isso também, né? Tem uma música do Palavra Cantada que diz assim, criança não trabalha, criança dá trabalho. E às vezes as crianças usam isso como um argumento para não trabalhar em casa. E na verdade a gente precisa usar a expressão colaboração. Se você está em casa, você precisa colaborar para que essa casa se mantenha em ordem, porque você está usando esse espaço. Então você precisa ter a responsabilidade de manter esse espaço em ordem. E essas conversas de cooperação, de colaboração, da importância de manter o seu ambiente organizado, muitas vezes é uma falta que os pais acabam cometendo. Então eu preciso lavar a louça para quê? Para minha mãe? Ah, deixa que a minha mãe lava. Então expandir essa consciência de que, olha, a mãe fez a comida, o pai fez tal coisa, o irmão fez tal coisa e você vai de repente secar a louça, porque cada um de nós vai fazer uma parte aqui nessa casa. Precisa ter aí a questão do equilíbrio. E a criança precisa se sentir protagonista, entendendo que há uma importância dessa participação, dessa colaboração em casa. Mais uma vez, a gente vem para essa comunicação. Mas eu tenho aqui algumas situações que eu quero compartilhar com vocês e quero ver o que vocês fariam se vocês estivessem no lugar dessas mães e desses pais, né? Que é o seguinte, Sônia, tá bom, eu pedi lá para minha filha lavar a louça, tá? Para ela lavar, e ela simplesmente disse que não vai lavar. O que vocês fariam, hein, gente? Ela terminou de almoçar e disse, eu não vou lavar. E aí é muito importante que a gente olhe para os pais. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, porque o que eu escuto em consultório ela tá me provocando, ela tá me desafiando, ela é uma folgada, ela não quer saber de nada com nada, ela é uma folgada, ela é uma preguiçosa. Todos esses rótulos vão, na verdade, olhar para aquilo que o pai, para que a mãe está sentindo com relação ao não que o filho está dizendo para ele. E é muito importante que a gente olhe para a necessidade da criança, do adolescente. A pergunta que os pais precisam se fazer é: como que eu vou convencer, como que eu vou mostrar, como que eu vou demonstrar para o meu filho que é importante que ele lave a louça, que isso aqui é importante também para que ele tenha esse senso de cooperação, de participação no mundo, de integração com o mundo. Porque o lavar louça não é só um trabalho doméstico. O lavar louça é preparar o seu filho para uma atuação mais consciente, mais integrativa, mais altruísta com relação ao mundo, que é o que eu estou fazendo por esse mundo e como eu devo me comportar diante das atividades que eu tenho aqui nesse ciclo social, nesse grupo social. Você vai expandir a consciência dessa criança não só para um serviço doméstico, mas para o papel dela dentro das instituições, dos grupos, dos lugares coletivos que ela vai participar, que ela está participando e que ela vai participar no futuro. Não sei se isso faz sentido aí para vocês, eu gostaria que vocês de repente comentassem
que de repente, né, foi nos colocado que nós tínhamos que cumprir com algumas tarefas, mas não se expandia, não havia essa consciência do porquê, do para que eu tenho que cumprir com determinadas tarefas. E a criança de hoje, ela é muito mais crítica, ela é muito mais consciente e ela vai se fazer esses questionamentos. Então é importante que os pais estejam também melhor preparados para lidar com esses questionamentos das crianças, tornando elas mais conscientes daquilo que elas estão fazendo em casa também, né? Então vamos lá. Ela diz que ela não vai lavar a louça e pronto. O que a gente faz, né? Então o primeiro passo aqui, primeira dica que eu quero dar para vocês é fingir demência. Se a criança disse, olha, hoje eu não vou lavar a louça, você precisa olhar para essa provocação, que a gente chama de autorregulação, de autocontrole. Se a criança está te provocando, ser provocada ou não é uma decisão do adulto. E o adulto é parte mais empoderada nessa história, mais consciente nessa história. A criança está aqui testando o adulto. E eu estou permitindo que essa criança me teste. Ela não vai lavar louça, eu não vou lavar louça. O que você faz? Geralmente as mães se estressam, geralmente as mães falam demais, geralmente há um sermão, você não quer saber de fazer nada, você tem a sua obrigação. E esse desgaste energético gera todo um estresse aqui nessa família. Então o primeiro passo é, não fale, se poupe, tente se poupar, porque a criança vai mesmo te testar. E nesse teste o ideal é que, fingindo demência, você deixa a criança pensar o que ela vai fazer, sai ali de perto se isso for muito difícil para você e deixa a criança fazer essa reflexão sobre: será que eu vou lavar a louça? Será que eu tenho que lavar mesmo? O que será que eu devo fazer aqui? E a criança tem esse tempo. Dependendo da criança, pode ser que ela demore, que ela enrole ali um pouquinho, mas que ela vá lavar a louça. Mas, nesse caso, a coisa não foi tão fácil assim, não é mesmo? E aí a mãe disse o seguinte: Sônia, ela sai da cozinha e vai lá pro quarto dela e deixa a louça. E aí, mais uma vez, os pais precisam ter total autocontrole disso, porque se você se irritar, com certeza a situação vai ficar muito pior. E você pode, calmamente, se você sentir que você está calma, que você está calmo, ir até o quarto da criança e chamá-la e dizer: olha, a louça está lá te esperando, será que você pode resolver isso? Eu estou precisando usar a pia está ocupada. Como é que você vai abordar essa criança? Isso é muito particular, isso vai depender da criança que você tem na tua casa. Sônia, já fiz isso, já falei, já lembrei e ela não lavou a louça. Tentativa e erro. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a louça lá até o jantar. Na hora de servir o jantar, de repente, cadê o prato da sua filha? Não tem. O prato tá na pia, o prato tá sujo para você jantar. De repente, você vai ter que lavar o prato do almoço que você não lavou. O que vocês acham dessa estratégia? É muito radical? Vocês acham que poderia funcionar? Geralmente a gente precisa experimentar algumas situações para passar por esse processo de aprendizagem. Então você precisa ir se perguntando como que você vai conscientizar o seu filho que ele precisa de repente colaborar com as atividades que tem ali. Então qual que é o problema? Qual é o meu desafio? Como que eu vou fazer para que essa criança seja conscientizada desse desafio? E aí você vai desenhando possibilidades e você vai testando essas possibilidades. Eu gostaria de saber aqui qual que é a opinião de vocês, tá? Depois, se você já tentou, se você já conversou, já passou ali o estresse do lavar a louça, você precisa ir até o seu filho, até a sua filha e ter uma boa conversa com ela sobre cooperação, sobre organização da casa, sobre como você fica estressada com relação quando ela diz que ela não vai lavar a louça, quanto isso te chateia e quanto de repente a gente poderia poupar muita energia se ela honrasse com a parte dela. Isso é bem importante. Que tal, Luiz? Penso que é importante o incentivo, por exemplo, quando pequenos, deixá-los estar juntos, lavando como se fosse uma brincadeira e vai crescendo e vão se acostumando a lavar a louça. É uma ótima tática, Luiz, usar aí a ludicidade, né, a brincadeira, o bom humor. Numa dessas fases aqui de fingir demência, que é uma outra dica que eu quero dar para vocês, né? Já aconteceu do meu filho dizer assim para mim: mamãe, hoje eu posso ficar sem lavar louça? E tipo, ele me pede isso com uma certa frequência. E eu tô ali, vou trabalhar, vou fazer outras coisas, eu digo: oi? Aí ele fala: mamãe, eu posso ficar sem lavar louça? Eu falo: oi? Mamãe, eu posso ficar sem lavar louça? Aí no terceiro ele já percebeu que eu tô fazendo alguma hora com a cara dele
E aí ele desiste, ele dá risada do tipo, não vai rolar, hoje não vai rolar não lavar a louça. E então usar o bom humor, brincar, falar, olha, vamos lavar a louça, vamos fazer tal coisa. Tem até uma dica aqui, Luiz, que eu gosto muito de usar, né? Que é, se a gente fosse definir uma competência fundamental para a gente sobreviver à vida de modo geral, é a nossa capacidade de resolver problemas, tá? Se vocês estiverem anotando, isso tanto para criança quanto para o adulto, porque eu vou falar de depressão aqui ainda hoje, depressão infantil e de adolescente, né? Porque o que é essa falta de vontade, essa falta de ânimo para fazer as coisas? É algo que precisa ser monitorado, que a gente precisa prestar bastante atenção, porque eu não ter vontade de fazer as coisas com uma certa frequência denuncia aí traços, de repente, de depressão. Mas eu posso simplesmente ter preguiça, não ter vontade, não ter ânimo para fazer algumas coisas, para algumas atividades em específico, né? Então, meu filho, por exemplo, para levantar de manhã com frequência, ai, mamãe, eu tô com preguiça, que preguiça, que preguiça. Eu digo para ele, vamos lá, Vinícius, força, qual que é o antídoto da preguiça? É a coragem. Então, imagina que você tem uma espada com superpoder e que você está invocando a coragem. Ele dá risada, a gente acaba brincando ali com a coragem e ele acaba levantando da cama usando a ludicidade, a imaginação e a criatividade. E de uma maneira muito leve, eu estou ensinando a ele a lutar contra ele mesmo. Eu usei isso, inclusive, num atendimento hoje, né? A sua maior inimiga é você mesma, porque quem precisa dominar a sua mente é você mesmo. É você quem vai lutar contra seus pensamentos negativos, é você quem vai lutar contra a preguiça, é você quem vai lutar por cada desafio que vai aparecendo durante a tua vida. E aí um dia ele me disse, nossa mamãe, eu tenho a impressão de que você acorda tão animada. E eu disse para ele, não, eu acordo às vezes tão desanimada quanto você. Eu só vou aprendendo a lutar contra esse desânimo. Então, qual é a competência fundamental tanto para a criança quanto para o adulto? É a nossa capacidade de resolver problemas. Se você está anotando isso daí, né? Nossa capacidade de resolver problemas. Como é que você está ensinando a tua criança a resolver problemas, a enfrentar os desafios da vida? Essa é uma pergunta que você precisa fazer o tempo todo. Então, depois, de cabeça fria, você vai conversar com a tua criança, vai explicar para ela qual que é a responsabilidade dela em casa e vai ajudando ela a resolver esses problemas, seja com a ludicidade, seja com a brincadeira, seja falando sério, mas que ela consiga desenvolver aí essa coragem para fazer aquilo que ela precisa fazer, né? Dica importante, seja flexível, tenha certa flexibilidade. Não, meu filho tem que lavar a louça todo dia ele vai lavar a louça. Não, de repente hoje você tá afim de lavar a louça, ou o seu filho teve um dia difícil, você tá percebendo que o seu filho tá um pouco cansado, um pouco indisposto, dê de presente, diga para ele, hoje você não precisa lavar a louça, hoje a mamãe vai lavar a louça, hoje eu lavo a louça para você. Ah, por quê? Porque você tá cansado, você tá indisposto, vai tomar seu banho e deixa que eu lavo a louça para você. Ah, que legal! Pode ser que a criança esteja cansada, você pode escolher um dia, você pode de repente lavar a louça para a criança, você pode premiá-la com esse bônus, com esse vale aí, com esse bônus para ela. Você pode usar isso a seu favor. Você só precisa tomar cuidado para que de repente essa exceção não vire regra, que de repente a criança comece a te perturbar aí, pedindo, mamãe, me dá de novo de presente para não lavar a louça. Esse cuidado você precisa tomar. Então, coloque limites nisso daí e vá usando essa estratégia de ajudar a criança a resolver problemas, usar o bom humor, ajudar a criança a entender qual que é o papel dela social, lavando a louça, a premiação, incentivo, tipo, você lavou a louça essa semana todinha, então hoje eu vou lavar a louça para você. Você fez tal coisa, foi tão legal, eu vou lavar a louça para você, eu vou te dar um prêmio hoje, eu vou lavar a louça para você, você é um filho tão amado, tão lindo que hoje eu vou lavar a louça para você. E eles adoram, né? Você ser premiado assim, de surpresa, é bem, bem bacana. Vamos falar de depressão e infelizmente a gente vai ter que falar disso, depressão, ansiedade e suicídio. Vamos para dados aqui bastante importantes e também bastante sérios, tá?
Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 10 anos, os números relacionados à depressão na infância e na adolescência, eles dobraram, de 4,5% para 8%. Então, aproximadamente 8% da nossa população entre crianças e adolescentes já sofrem com depressão. E a gente precisa olhar para esses números com muito cuidado, com bastante atenção. Quem são as primeiras pessoas a perceberem essas mudanças comportamentais? São os pais. Então, por isso que a gente precisa conhecer muito bem a nossa criança para entender o que está ajustado como normal e o que está ajustado, o que está aparecendo como, opa, tem uma mudança de comportamento aqui que eu preciso prestar bastante atenção. Mudanças sempre mais exageradas, como ganhou peso, perdeu peso, tá comendo demais, tá comendo de menos, tá dormindo muito, não tá dormindo, tá tendo muito pesadelo, tá mais isolado, tá mais irritadiço no sentido de, esse comportamento não é um comportamento comum do meu filho, porque a adolescência é uma fase de altos e baixos, é uma fase em que o adolescente pode demonstrar uma certa irritabilidade e os pais precisam ter essa capacidade de observar o que pode ser considerado como algo normal e como que algo que está fora do padrão. Então é importante a gente prestar atenção nisso, de como é que essa criança está se comportando e quais são essas mudanças que de repente podem denunciar aí um traço de depressão. Importante que a gente se atente que na infância a criança já pode ir trazendo alguns traços de personalidade depressiva. O que isso significa? Sônia, a criança já pode nascer com uma tendência à depressão? A resposta é sim. A gente precisa olhar para os traços hereditários. Como é que se comporta o pai? Como é que se comporta a mãe? Se tiver pai ou mãe com depressão, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, prestar um pouco mais de atenção no comportamento dessa criança, porque ela pode herdar isso sim. Na adolescência, as coisas se complicam um pouco mais. E é na adolescência que os pais precisam prestar mais atenção. Todas essas mudanças hormonais e comportamentais, todo esse contato com a escola, com o mundo exterior, coloca a criança com uma série de embates e desafios. E aí a maior parte dos transtornos depressivos tendem a ser desenvolvidos aí a partir dos 12, dos 11 anos de idade. E isso é muito importante deixar em alerta aqui para vocês, para prestarem atenção nas crianças que estão próximas de vocês com essas idades. O que acontece na adolescência? Na adolescência tem o primeiro amor, tem as primeiras decepções, eles se sentem excluídos, essa questão com o corpo também gera uma certa estranheza. E na adolescência, nós desenvolvemos a maior parte dos nossos transtornos mentais, e que na maior parte dos casos a gente arrasta esses transtornos mentais, muitas vezes sem diagnóstico, para o resto da vida. Então é importante que os pais estejam bem orientados, bem assistidos, para que percebam essas mudanças comportamentais e que possam procurar ajuda para esses adolescentes, tá? Infelizmente, hoje a gente tem no mundo o suicídio como a terceira maior causa de morte entre adolescentes a partir de 12 anos de idade. E o Brasil está aí ocupando o 5º lugar nesse ranking mundial. Então a gente precisa cuidar disso sim, porque isso está acontecendo com mais velocidade. E quanto mais crianças, quanto mais notícias nós obtivermos a respeito disso, há uma tendência aí de que esse comportamento seja repetido. Então a gente precisa prestar atenção nessas mudanças comportamentais. Tá? O que a gente precisa cuidar, principalmente os pais? Olha só que interessante. Mais uma vez, como que eu tô olhando para o meu adolescente, como é que eu tô cuidando do meu adolescente? Essa semana mesmo, até coloquei um post aí no Instagram, veio uma mãe perguntando: Sônia, como é que eu faço para afastar os meus filhos das más companhias? E esse é um ponto importante, a gente tem que cuidar, sim, das companhias do adolescente. O adolescente mais deprimido, ele tende a andar com outros adolescentes com comportamento parecido com o dele. Eles tendem a se aproximar. E isso vai tornando essa questão da depressão ainda mais forte naquele núcleo, naquele grupo. Então, a gente precisa cuidar dos amigos, cuidar dos ambientes que esse adolescente frequenta.
Se ele está deprimido e está andando com outros adolescentes deprimidos, esse quadro dele tende a piorar e não a melhorar. E aí a gente precisa ajudar o adolescente sim. Tá, Sônia, mas como é que eu faço para ajudar o adolescente a ter melhores amigos? Bom, o primeiro passo é você não bater de frente com esse adolescente criticando esses amigos. Você precisa fazer convites para que esse adolescente possa se interessar por outras atividades. E muitas vezes as famílias também vão ter que rever todos esses hábitos, os ambientes que eles estão frequentando, para conseguir oferecer outras possibilidades para as crianças e para os adolescentes. Você pode praticar algum esporte junto com teu filho, você pode levar para o futebol, você pode levar para o parque e às vezes de uma maneira um pouco mais radicalizada, mas até mudar aí de escola para que ele se afaste um pouco dessas companhias que você está considerando como companhias que não estão ajudando o adolescente a sair desse quadro depressivo. Então, você precisa tomar cuidado com isso sim. Como é que você vai conhecer mais os amigos do seu filho? É muito importante que os pais se aproximem das escolas, que você consiga conversar com os professores, que eles consigam participar dos eventos que acontecem na escola, que tem festa, participa, se tem festival, participa, se tem tudo que tiver na escola, é importante que a família participe ativamente. Para isso, os pais precisam ter o calendário escolar, precisam estar de olho naquela agenda e, junto com o adolescente, junto com a criança, acompanhar os principais eventos da escola. Tem reunião de pais? Os pais precisam estar presentes, precisam conversar com os professores. Por quê? As mudanças comportamentais que de repente você sinta em casa, você valida se essas mudanças estão acontecendo na escola também. Sônia, mas como é que eu faço para observar como é que está o comportamento dele na escola? Gente, a gente precisa conversar com todas as pessoas que fazem parte do dia a dia desse adolescente. Eu atendi uma paciente que ela sofria abusos sexuais, isso aconteceu por anos, dentro do transporte escolar. Dentro do transporte escolar. Então, conversar com o pessoal do transporte escolar, conversar com a professora na escola, trazer os amigos da escola do seu filho para a tua casa, para tomar um café, para passar uma tarde, que seja até para dormir na tua casa, mas conhecer as crianças que fazem parte do dia a dia do seu filho e conhecer as famílias que fazem parte do dia a dia do seu filho também. Se aproximar dessas famílias, porque as mudanças de comportamento do teu filho, elas podem aparecer também na casa desses amigos, com essas famílias, e essas famílias podem te servir como uma espécie de raio-x, de observadores, de olheiros do comportamento do teu filho. Então, o que está preocupando muitos pais é esse cigarro eletrônico, com os adolescentes de 12 a 15 anos. Então, de repente, um pai percebeu que está rolando um cigarro eletrônico. Poxa, sinal de alerta para você já prestar atenção e, de repente, já orientar e já conversar com seu filho sobre cigarro eletrônico. Estar mais próximo dessa comunidade que faz parte da vida do seu filho vai ajudar você a entender alguns comportamentos e entender essa dinâmica do adolescente também, tá? Então, é se aproximar o máximo possível do universo do adolescente. É conhecer muito bem esses amigos e se aproximar desses amigos e trazer esses amigos para dentro de casa também. Isso é fundamental, porque essa proximidade vai trazer calor para essa conexão com a criança, tá? Bom, vamos lá. Meninas ou meninos se deprimem mais? Quando a gente vai fazer um estudo sobre comportamentos depressivos, as meninas tendem a se deprimir mais do que os meninos. Um dos traços aí para essa questão da depressão das meninas é o fato da ruminação, de ficar sempre ali se perguntando por quê e se e por que não me convidaram. As mulheres têm uma tendência fisiológica, hormonal, a se deprimirem mais do que os meninos. Então, a gente precisa olhar mais para as meninas, o que não elimina os meninos aí desses dados, tá? Olhar para esses fatores repentinos de comportamento, como eu disse para você, ganhar peso, perder peso, dormir demais, dormir de menos, todos esses são fatores importantes para a gente se atentar, né? Por quê? Porque o adolescente, ele realmente não vai apresentar essa vontade
de fazer as coisas, mas você vai ter esse termômetro do que é possível, do que é normal e do que está considerado como anormal. Sônia, mas e aí, como é que a gente faz, né, para fazer com que esse adolescente tenha mais vontade de participar das atividades? A adolescência é uma fase em que a gente, na verdade, durante toda a nossa vida, a gente precisa mexer um pouco mais no nosso corpo, a gente precisa manter o nosso corpo ativo. E uma das estratégias para ajudar o seu filho a ter um pouco mais de vontade de fazer as coisas é investir em atividades físicas, em fazer um esporte. E aí onde é que está o nosso grande desafio? A maioria dos adolescentes, dos pais que eu atendo, dizem que eles começam uma atividade, aí eles falam, mãe, não quero mais. Aí eles começam outra atividade, mãe, eu não quero mais. Aí começa outra atividade, eu não gostei. E é importante que a gente ajude os adolescentes a ter uma certa consistência para essas escolhas. Aonde eu quero chegar? Ele começou a fazer futebol e ele quer parar. É importante insistir um pouco nesse futebol. É importante que ele tenha ali uma consistência e que tenha prazer nessa atividade que ele está fazendo. Agora ele não quer fazer mais futebol, ele quer fazer handball. Tem condição de mudar? Dá para trocar? Troca. Mas a gente tem um ponto importante, é que em alguns adolescentes, em alguns casos, o adolescente não tem vontade de fazer nada. E aí a família também fica completamente preocupada com relação a isso. Você vai estudar com o seu adolescente as possibilidades e dentre essas possibilidades vocês vão escolher juntos uma e ele vai praticar uma atividade física. Sônia, mas ele não gosta. Insista porque isso é importante para o desenvolvimento físico, emocional e psicológico também da criança. O esporte não desenvolve só a fisiologia, mas desenvolve também uma série de outros aspectos importantes para o desenvolvimento da criança. Comprovado cientificamente de que quando a gente está praticando alguma atividade física, o seu corpo libera serotonina, dopamina, os hormônios do prazer, que são os hormônios naturais antidepressivos. Então, se a criança está em movimento, consequentemente, a gente tem aí uma blindagem dessa criança, hormonalmente falando, para que ela, de repente, desenvolva menos frequência ou não desenvolva aí transtornos leves de depressão. Isso significa que os esportes vão impedir 100% a pessoa de desenvolver depressão, mas os esportes tendem a amenizar esses aspectos e a trazer aí um pouco mais de prazer, um pouco mais de alegria para a criança. Tudo bem até aqui? Quem é que aqui tem vontade de lavar louça, né? Porque essa é a nossa pergunta da noite. Sônia, como é que eu faço para fazer a minha filha lavar louça, ajudar nas atividades de casa? Vou aproveitar e convidar vocês para o desafio de 21 dias com o grupo lá no Telegram, para a gente fazer 21 exercícios que vocês podem colocar em prática no mesmo dia com seu filho, para se conectar e melhorar o comportamento com ele. É 100% gratuito e online lá no grupo do Telegram, tá bom? Sejam todos aqui muito bem-vindos. Boa noite. Como é que a gente vai ajudando a criança a resolver esses problemas, né? Em um dos casos que eu atendi, a criança veio ali preocupadíssima com uma nota vermelha e não sabia o que fazer com essa nota. Porque eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver esse problema, né? Como é que a gente resolve isso? A criança deprimida, ela tende a olhar para situações às vezes simples, sob o nosso aspecto, mas que para ela é traumático, é triste, ou ela simplesmente não vê saída naquilo. E a gente precisa ir ajudando a criança a construir esse repertório, que vai ajudá-lo na adolescência e na vida adulta a entender que para tudo existem soluções, existe mais de uma solução até que a gente pode procurar essas soluções. Uma dúvida, qual a diferença de depressão e ansiedade? Luiz, a ansiedade ela vem antes da depressão, tá? E a ansiedade, ela não é só ruim. Essa sua pergunta é muito boa, porque às vezes atendendo as pessoas dizem assim, Sônia, já tô eu aqui com a minha ansiedade. E, por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem daqui a 2 meses. Sônia, eu tô ansiosa porque a gente vai fazer a nossa viagem. Poxa, que legal, é uma ansiedade boa. Eu vou fazer uma viagem, então tô fazendo os meus preparativos e eu tô me organizando e tá tudo bem. A ansiedade ela vai ser ruim quando ela começa a comprometer as minhas funções, o meu comportamento habitual.
quando ela começa a ser disfuncional. O que é disfuncional? Ela afeta o meu sono, ela afeta o meu apetite, ela afeta o meu humor, ela afeta o meu relacionamento com as pessoas, ela me impede de apresentar um trabalho na faculdade, por exemplo, ela me impede de fazer coisas, ou quase me impede, eu sofro muito para fazer determinadas coisas que habitualmente eu deveria fazer de uma maneira mais tranquila. E a ansiedade, se ela não for tratada, ela vai desencadeando quimicamente uma série de questões do nosso corpo, inclusive o corticoide, que é o hormônio do estresse, e consequentemente isso pode me trazer aí a depressão, a insatisfação com a vida, a falta de vontade de fazer as coisas. Então, a ansiedade é o que vem antes da depressão. Porém, a ansiedade não é só ruim. A gente tem aí a ansiedade do bem também para as coisas boas. Então, eu preciso sim olhar para a ansiedade. Só para que vocês tenham um dado aí importante, São Paulo é classificado como a cidade mais ansiosa do mundo. Então, toda essa pressa, eu fiz até uma live sobre pressa com as crianças, toda essa pressa, vai para a escola, vai para o futebol, corre aqui, corre ali, vai, essa falta de tempo que a gente tem para fazer as coisas, ou fazer as coisas com muita pressa, vai trazendo esse comportamento de ansiedade para as famílias e, consequentemente, não ter tempo livre, não conseguir fazer as coisas com uma certa calma, pode causar aí a depressão tanto em adultos quanto em crianças, tá? Então, bacana aí a sua pergunta. Então, vamos lá. A gente precisa ir ajudando a criança a resolver problemas. Uma criança com uma tendência depressiva, ela não consegue enxergar muitas soluções para os problemas. Ela sempre vai enxergar problemas como uma espécie de catástrofe, como se as coisas ruins só acontecessem com ela. Ela tende assim a entristecer e às vezes até não tomar nenhuma atitude para resolver aquele problema, porque realmente ela não consegue ver nenhum tipo de solução para aquele problema. Então, o adulto que estiver perto da criança precisa ajudá-la a resolver esses problemas. E aí tem uma série de técnicas que a gente pode usar para ajudar a criança a resolver problemas. Uma delas é relaxar, respirar, se acalmar, para depois a gente conseguir pensar nessas possíveis soluções. Então, o caso que eu trouxe aqui para vocês é: a criança tirou uma nota vermelha. E aí a mãe olha para isso e diz: nossa, que vergonha, mas você tirou uma nota vermelha. E agora, como é que a gente vai contar para o seu pai? Nossa, eu não vi que você não estava estudando. Os pais geralmente começam a se culpar e a se perguntar por que é que o filho tirou uma nota vermelha. E aí é o que eu chamo de colocar um problema dentro do problema, né? A criança trouxe ali uma nota vermelha, ela teve coragem de compartilhar isso com a família e de repente a mãe traz ali uma catástrofe para essa situação. E aí o que seria ideal? É olhar menos para mim e olhar mais para a necessidade da criança. Então, se o adolescente está sem vontade, o que eu posso fazer por esse adolescente para que ele tenha vontade de acordar e sair da cama? Ah, eu tô com preguiça, coragem. Ah, eu tô sem vontade de lavar a louça, força, vamos lavar, vamos lá, eu te ajudo. Ah, eu tirei uma nota vermelha, poxa, que chato, né? Como é que você tá? Você tirou uma nota vermelha? Vamos pensar num plano de ação? Nossa, como assim um plano de ação? Bom, se você tirou uma nota vermelha, você está precisando de ajuda para recuperar essa nota. Como é que a gente vai recuperar essa nota? Você não está entendendo a matéria, você precisa de uma aula de reforço, você precisa de ajuda nos exercícios, você precisa de mais tempo para estudar. Será que de repente a gente nessa semana precisa ficar um pouco menos assistindo, jogando? Como é que a gente vai resolver esse problema? Então trazer o problema para a criança, olhar para esse problema, porque é um problema de verdade, e junto com a criança pensar em soluções, mas olhar mais para a necessidade da criança e menos para o ego, para a vaidade, para a necessidade do adulto. Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas geralmente quando a criança não quer lavar a louça, o adulto acha que ela está sendo desafiada. Se a criança de repente não quer... se a criança tirou uma nota vermelha, que vergonha, você não estudou, você não fez. Então é olhar mais para a necessidade da criança e menos para o ego, menos para a vaidade do adulto. O que o meu filho está precisando para tirar uma nota melhor? Ele precisa de apoio, ele de repente não está conseguindo tirar dúvida na sala de aula,
talvez seja necessário conversar com a professora para entender qual que é a postura dele, talvez ele esteja sentado no grupinho que conversa demais, talvez mudar de lugar na sala possa resolver, talvez essa criança não esteja enxergando direito, pode ser. Quais são as possíveis soluções? Nós temos um problema e nós vamos juntos pensar em soluções. Quando a criança vai aprendendo isso de pequeno, é um treinamento. Ela vai conseguindo trazer isso também para outras situações da vida. Agora, quando a criança traz a notícia de que ela tirou uma nota vermelha, que para ela já é uma tragédia, e de repente os pais fazem dessa tragédia uma tragédia ainda maior, eu fico ainda mais assustado diante aos problemas da minha vida, né? Que legal, que bacana, Gabriele, que bacana. Boa noite, linda. Que isso não seja enxergado como uma catástrofe, mas que eu tenha aqui resiliência, que eu tenha capacidade de pensar em possíveis soluções. E essas possíveis soluções vão colocando na criança um olhar mais positivo, um olhar mais otimista, um olhar de esperança, de que assim, gente, existe problema na vida, mas a gente pode resolver. Existem dificuldades, mas a gente pode vencer. Eu posso ter preguiça, mas eu também posso ter coragem. Eu posso não ter vontade para lavar a louça, mas depois que a louça é lavada, a pia fica tão maravilhosa que vale a pena a gente investir nesse exercício aqui da minha casa. Eu vou lavar a louça porque eu sou um ser protagonista dessa casa. Eu também sou responsável por manter essa casa em ordem e eu vou fazer a minha parte, porque eu sou um ser que quer o melhor para o mundo, que vai contribuir para que esse mundo seja um lugar melhor. Então, nós vamos construindo essas crenças, e quem estiver anotando, anote aí, crenças que vão sendo carregadas e vão sendo alimentadas para a nossa vida. Quais são as nossas crenças? De que eu posso lutar contra, de que eu posso resolver problemas ou que eu tenho que cruzar os braços diante aos problemas? Que eu tenho as minhas dificuldades e essas dificuldades vão me vencer ou que eu tenho capacidade de repente, lutar contra essas dificuldades? Porque é isso que a gente vai ensinando para a criança quando, de repente, ela está dizendo que ela não quer lavar a louça. Tem muitas coisas por trás do não lavar a louça. Fazer lavar a louça, não. A criança precisa entender qual que é a importância do lavar a louça. E que lavar a louça pode ser muito importante para que essa família toda se sinta melhor a partir de uma atitude dela. E isso é construir um mundo melhor e isso é ajudar com que esse lar seja um lar de mais paz, mesmo só com uma lavagem de louça. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu acho que para mim faz muito sentido, né? Então essa criança contou para a família que ela tinha tirado uma nota vermelha e mesmo com a ajuda da mãe, depois ela veio desesperada, preocupada, dizendo o seguinte: nossa, mas e agora eu vou ter que contar para o meu pai? E aí a mãe disse para ela o seguinte: olha, você vai fazer o seguinte, você vai contar para o teu pai que você tirou uma nota vermelha, mas que você já tem um plano de ação. Que vai ser o seguinte, você vai fazer aulas de reforço e você vai estudar pelo menos 2 horas durante toda essa semana para sua prova de matemática, que o seu pai pode ficar tranquilo que você vai recuperar essa nota. E aí os olhinhos brilharam, por quê? Porque eu estou ensinando essa criança o seguinte, toda vez que você tiver um problema, que você tiver que dar notícia desse problema, você não leva só o problema, mas você também leva possíveis soluções. Você já vai pensar nessas soluções e quando você der a notícia do problema, você também vai dar a notícia das soluções. E de repente, um mundo de possibilidades vai se abrindo e essa criança vai se sentindo segura. Um dos pontos que me veio aqui agora e que eu acho que faz muito sentido, eu gostaria que vocês me respondessem aqui se vocês sentem isso também, tá? Mas eu vejo muita rivalidade dentro dos lares, das famílias. É como se as crianças estivessem de um lado e os pais estivessem do outro. E os pais tivessem que combater, que obrigar, que fazer as crianças fazerem coisas, né? E nós precisamos construir um lar de mais cooperação, de menos embate. As crianças não estão propositalmente provocando os pais e os pais também não precisam obrigar a nada as crianças. Quando a gente fala de construir um mundo muito mais solidário, muito mais cooperativo, a gente está colocando também essas crianças e esses pais num exercício de compaixão, de tentar se colocar um no lugar do outro, porque quando eu me coloco no lugar do outro,
eu tento pensar em possibilidades que possa acolher, que possa apoiar, que possa ajudar o outro. Então, quando a criança se sente apoiada e acolhida, ela tende a adotar uma postura diferente também. E aí é um ponto importante que eu queria que vocês desmistificassem, que de repente vocês pensassem, que vocês pudessem tirar isso um pouco aqui dos nossos mitos sociais, das nossas repetições sociais, das nossas crenças, né? De que a adolescência é aborrecência, é uma fase de irritação, é uma fase que dá problema, que adolescente é assim mesmo, que adolescente é tudo chato. Então, se eu sou uma adolescente, de repente eu tô escutando isso de vocês, eu vou dizer, eu vou ser chato mesmo, eu tô irritado mesmo, eu sou uma aborrecente mesmo. Eu vou vestindo esses rótulos como verdade e de repente posso começar a trazer comportamentos mais complicados porque eu preciso atender essas expectativas sociais. Então, a adolescência é uma fase que precisa de muito acolhimento, de muita atenção e que a gente precisa de ferramentas e de estratégias para que esses adolescentes se sintam incluídos e principalmente muito amados. Adolescentes geralmente são muito carentes e não se sentem amados pelos pais, exatamente por esse afastamento físico. A gente abraça menos, a gente beija menos, porque já não é criancinha mais, mas o adolescente continua tendo essa necessidade de abraço, de afeto e de carinho, tá? Tudo bem até aqui? Vão colocar nos comentários aí, me digam se isso faz sentido para vocês, de que fazer uma criança lavar louça é muito mais profundo do que só fazer essa criança lavar louça, tudo bem? Vamos aqui para o nosso exercício. Esse exercício é um exercício usado em consultório e eu gosto de compartilhar esses exercícios com vocês porque assim, não é só no consultório que a gente pode usar terapia ou que a gente pode usar as nossas ferramentas terapêuticas. A gente pode usar essas ferramentas terapêuticas em qualquer lugar, em qualquer situação, que elas, claro, possam ser usadas com todo o cuidado, com toda a ética do mundo, mas que elas possam, de repente, ajudar as crianças e os pais a se entenderem um pouco melhor, tá? Então, o nome desse exercício é curtograma. Vai ajudar vocês a ajudar os adolescentes aí durante essas férias. Obrigada, Carla. Obrigada, meninas. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sentar com o adolescente e vocês vão fazer uma lista de atividades. Atividades que eles gostam muito de fazer, atividades que eles não gostam, mas eles fazem, e atividades que eles não gostam e eles não querem fazer. E vocês vão listar essas atividades juntos, tá? Depois, você vai fazer uma divisão do tempo desse adolescente, agora no período férias, né? Porque quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer, e toda essa ociosidade pode promover, sim, ansiedade, depressão, falta de vontade, essa falta de disponibilidade. E aí, junto com o adolescente, você vai fazer a divisão do dia, manhã, tarde e noite. Nesse manhã, tarde e noite, abraça e beije, Cidinha, abraça e beije. Adolescente, eles às vezes são mais durões, mas eles adoram carinho, tá? É importante. Claro que não pode ser na frente dos amigos, senão eles vão pagar mico. Mas em casa, assim, gostosinho, juntinho, abraça e beije muito, porque eles gostam sim e eles sentem falta disso, tá? Então, você vai dividir o tempo do adolescente manhã, tarde e noite. E aí, você vai dividir essas atividades. Uma atividade que ele gosta muito de fazer de manhã, uma atividade que ele gosta muito de fazer à tarde e uma atividade que ele gosta muito de fazer à noite. Depois, uma atividade que ele faz, mas ele não gosta muito. Uma atividade de manhã, uma atividade de tarde e uma atividade à noite. E a atividade chata que provavelmente vai ser passar o aspirador, lavar a louça. Você vai combinar com o teu filho qual é o período do dia que ele vai fazer essas atividades. Então, por exemplo, depois do almoço eu vou lavar a louça. Em que horas você quer passar o aspirador? Eu quero passar o aspirador. Você pode combinar com ele. Até às 3 horas da tarde precisa passar o aspirador. Então tá bom. Então até 3 horas da tarde a gente vai passar o aspirador. Faz uma planilha junto com o adolescente e ali ele tem um cronograma das atividades dele. Mesmo nas férias, é importante que vocês estimulem o adolescente a ter uma atividade física. Pode ser jogar bola na quadra com os amigos, pode ser brincar na rua, pode ser qualquer atividade que faça o corpo dele se mexer. Porque quanto mais a gente vai ficando parado,
mais a gente tende a querer ficar parado. Acho que isso é com a gente também, isso funciona com o adulto e funciona com o adolescente da mesma forma. Tudo bem? Legal. A gente tá com a semana do desafio, na verdade são 21 dias de desafio. Todo dia vai ter um exercício como esse para você fazer com o seu adolescente. Começa amanhã, tá no grupo do Telegram. Então, quem quiser participar, é só colocar no direct para mim os comentários, dizendo que quer participar, ou o link que tá aqui nos stories. Vai ser um prazer receber todos vocês. É 100% gratuito. Convide aí as pessoas que vocês gostam, que vocês acham que de repente isso possa fazer alguma diferença na vida deles, tá? Semana que vem, às 19 horas, tem outra live. Eu gostaria que vocês trouxessem aí no direct os dilemas, os embates e as dificuldades de vocês com relação aos filhos. Vai ser um prazer responder vocês. Eu tô aqui compartilhando com vocês a minha experiência clínica, a escuta dos pais, a escuta das mães e resultado de muita pesquisa. Espero de verdade que esse conteúdo esteja fazendo a diferença na vida de vocês. Quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todas e espero vocês aqui na próxima semana às 19. Tudo bem? Um beijo, lindas. Obrigada. Ótima semana para vocês. Até!